Olha, eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança. Hoje a gente está falando aqui com a Ana Carolina Ramos, na página Somos Espiritistas, diretamente de Nova Nova Mutum. Mutum, Mato Grosso. Ana Carolina, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal aí que tá entrando na nossa live. Acho que é a segunda que eu tô fazendo esse ano. Tô meio escondida. Na verdade, você estava fazendo bastante, de repente parou, né? Pois é, menina, é que a pandemia deixava a gente mais inspirada, né? Meio É, enclausurada, a gente acaba querendo falar mais com as pessoas. A gente se sente tão sozinho que a live ficava até sendo necessária para nossa sanidade mental. é verdade. Uhum. Inclusive, como é que está a questão da pandemia aí em Nova Mutum? Os centros religiosos já estão abrindo? Faz muito tempo já que tá É? tendo. Desde o início do ano estava somente com distanciamento social e utilização de máscara, né? Agora Sim. está obrigatório somente o uso da máscara, né? Os centros aqui pararam só bem no auge mesmo. E o trabalho social Uhum. que foi suspenso, né? E Sim. aí, mas agora, nesse ano, já com todas as medidas que foram impostas, né? Todo mundo seguia bem certinho, inclusive até as igrejas aqui, né? Os outros tipos de templos de outras religiões também. Mas aqui no Mato Grosso em si, praticamente já acabou a pandemia. O Aí, bom. pessoal, ele, depois que todo mundo tomou, a grande maioria tomaram as duas doses, todo mundo ficou um pouco mais desligado com os cuidados, né, que a gente tem que ter. Mas Aham. tem algumas pessoas que ainda utilizam as máscaras nos locais públicos. Se Deus quiser, tá acabando, né? Em breve a gente já tá cada vez mais controlado com relação a essa pandemia, né? É, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aí dá tudo certo, Claro, sempre, em qualquer circunstância, né? com certeza. Carol, hoje a gente vai falar sobre Dia de Finados, né? Porque hoje é Dia de Finados. E então a gente vai nos guiar pelo Livro dos Espíritos, né? Uma das obras básicas da doutrina. E a gente vai falar a começar na pergunta 320, que diz respeito à seguinte questão: sensibiliza os espíritos por lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Acredito que o Carol deu uma travada. Como é que está esse sinal em Nova Mutum? Hein? Carol caiu, em breve Carol voltará. Fiquemos com esta questão, a 320, do Livro dos Espíritos. Então, vamos voltar. Sensibiliza. Cada um voltou. Cada um veja Voltei, bem. voltei, eu tava ouvindo aqui. Então, nessa pergunta, Kardec faz a indagação sobre se os espíritos, a partir do plano espiritual, conseguiriam sensibilizar com as nossas lembranças, as nossas recordações, a emanação das nossas memórias com relação a eles outros, que agora estão em nova morada, a qual não permite que o contato seja, na maior parte das vezes, direto conosco, né? E a resposta que os espíritos dão é muito esclarecedora, porque, segundo os espíritos, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. E se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Quer dizer, de qualquer forma, esse espírito vai ser agraciado, né? Porque se ele já tiver uma condição superior de felicidade, aumentará mais ainda a sua felicidade. Portanto, se ele estiver numa condição ainda de sofrimento, num plano de dor, essa lembrança lhe figurará como lenitivo, suavizará a dor que ele esteja passando.
Com certeza, né? A gente tem que lembrar que tudo que a gente pensa, tudo que a gente está emanando de sentimentos, as outras pessoas vão sentir, estando encarnadas ou não, né? Nosso pensamento é vibração, então não é porque a pessoa desencarnou que ela nunca mais vai sentir as nossas sensações de carinho e de amor que a gente teve por ela na Terra, né? Não vai cessar só porque mudou de plano, né? É uma indagação muito importante da gente perceber, e você tocou uma palavra chave, chamada responsabilidade. É Uhum. preciso que a gente tenha responsabilidade para com essas memórias, porque essas memórias, elas devem chegar de encontro aos nossos entes queridos, que já não mais se encontram encarnados, de maneira a suavizar as suas dores. E quando você fala em responsabilidade, é importante a gente pensar que esse recado, às vezes, poderá auxiliar muito na sua busca, né? A gente tem que entender que é um ser que está em outra dimensão e que se a gente tiver a responsabilidade na conduta dessa mensagem, dessa memória, dessa lembrança, poderá de fato auxiliá-lo ou não, Ou não, dependendo da responsabilidade, da energia que a gente coloca nessa memória, certo? com certeza, certeza. Você vai ler para nós aí a 321, a próxima? Vamos. 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Essa é a questão que Kardec põe. Vou já passar a resposta e vou fazer um breve comentário, tá? Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Gente, é engraçado porque a gente acha que vai ser um dia solene para eles, como se fosse uma festa, né? Ou realmente uma comemoração dos mortos. E eles não vão lá, não vão colocar uma roupa nova, eles não vão colocar o melhor perfume, não vão passar o melhor perfume, não vão colocar uma roupa especial para esse dia, porque para eles são iguais, todos os dias para eles são iguais. Para uns mais importantes do que os outros, dependendo sempre da elevação de cada espírito que está ali, né? Obviamente que muitos vão se encontrar sim ali nesse dia. Por quê? Porque vai ter mais gente orando pelos desencarnados, pelos seus entes queridos que já se foram, né? E algumas pessoas precisam ir até o cemitério fazer essas honrarias para os seus parentes que morreram, né? E, e a resposta de Kardec, a resposta dos espíritos para Kardec também é bem esclarecedora, né? Ele responde assim também: nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Se caso a gente conseguisse vê-los ali, né, no cemitério, caso estivessem todos lá, ele responde assim: sob a que eram conhecidos como encarnados. Então, assim, ele não vai estar com uma roupa diferente daquilo que você estava acostumado a ver, ele não vai estar com todas as sequelas, por exemplo, da morte dele, né, do que levou ele para o plano astral. Então, assim, tudo que a gente tem de memória dos nossos entes queridos é o que vai ficar e é o que, como ele vai aparecer para a gente. Não é porque ele desencarnou ou que ele desencarnou com uma sequela, alguma coisa no rosto, que você vai ver exatamente aquilo, né? Então, assim, é até para não nos assustar, né? Porque de forma alguma eles não querem fazer isso com a gente. Ainda mais num dia que eles estão sendo relembrados de uma forma com tanto carinho igual é hoje, né? Então não existe uma vestimenta exata, não é um dia diferente para eles. Para a gente porque nós ficamos apegados à matéria. Nós estamos aqui ainda, porque ainda a gente tem que melhorar exatamente isso, né? Tentar se desvincular um pouco da matéria. Obviamente que aqueles espíritos desencarnados, que ainda é muito apegado ao corpo, né? Eles vão estar lá perto do túmulo deles, sim, mas não quer dizer que vai estar toda hora, todo momento, né? Tudo vai depender do quão de relação ele tinha com a matéria em si, do que com o investimento, né?
com o externo, né? É mais importante o interno do que o externo, né? Com certeza. Quando a Isso, gente é isso trata de aqui, né? energia, hã? É isso pra gente aqui, né? Encarnado, imagina pra eles, né? Porque quando a gente passa a falar de energia, a gente tem que entender que a energia o fará da maneira que lhe for melhor, né? Então, muitas das vezes, quando nessa pergunta que foi falada, por exemplo, não é um evento, né? Não é um carnaval, não é um Uhum, Natal, não é uma Páscoa, né? Que todo mundo está ali focado no evento em si. Na uhum. verdade, é que o Dia dos Finados ele é muito importante tanto para os que estão encarnados quanto para os que estão desencarnados. Gera uma maior energia por conta da lembrança, né? Porque se o pensamento é tão importante quanto nós outros espíritas o classificamos, entenda que se o pensamento de um ser para o outro já é forte, imaginemos a coletividade toda vibrando sobre aqueles que estão desencarnados. E a partir do plano espiritual, todos aqueles desencarnados também vibrando pelos seus entes queridos que ainda estão na Terra, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, que não é É, que nem você disse, não é um evento comunitário. Eles não vão se agrupar à multidão por questões do dia, da festividade, vamos dizer assim, né? Não, eles vão simplesmente em busca daqueles pensamentos que os procuram e por conta do dia em si se tratar de todos ao mesmo tempo, de fato vai gerar uma multidão, mas não necessariamente em prol da data, e sim em prol cada um das suas buscas específicas e individuais, né? com certeza. E é engraçado porque assim, tem muitos relatos de cartas psicografadas, tanto pelo Chico Xavier quanto outros médiums não tão conhecidos quanto ele, que relata quando, por exemplo, um pai perdeu um filho, né? E ele tinha muita afeição por aquele filho, obviamente, e ele achando que ele indo ao cemitério ele estaria mais próximo do filho. E o filho Hum, relata depois na psicografia, ele informa assim, pai, enquanto o senhor está indo até o cemitério para me encontrar, para sentir-se mais próximo de mim, eu estou em casa com a mãe, né? Consolando enquanto ela está orando por mim, né? E em alguns outros casos também, quando você pensa na pessoa, desse ente desencarnado, né? Que faleceu recentemente ou não, só o pensamento pode trazer ele para perto de você. Obviamente que não é isso, tão. A gente tem que lembrar também que não é tão fácil assim. A gente pensou, ele já se conectou com a gente. Tem que ver também qual que é os planos dele no plano espiritual mesmo. O que ele está fazendo lá? Se ele vai ter a permissão da espiritualidade que está junto com ele para ele descer e vir aqui conversar com você e, né, te dar talvez esse consolo que você esteja muito aflito, né? Mas muitos isso, relatos eles falam que realmente você pensou na pessoa, a pessoa vai estar perto de você. Você vai estar entrando no carro, ela pode estar perto de você, você orando na sua cama, em qualquer lugar. Pensamento é conexão, né? Pensamento é vibração. Então, tudo que é de bom a gente quer trazer para perto da gente. Então, eles também sentem isso. é, e, e pensando assim que nenhuma oração é em vão, todas as orações são ouvidas, né? Com Então, se a certeza. gente partir desse pressuposto, nós vamos entender o seguinte: a oração não é somente aquelas conhecidas que a gente até meio que decora. E tem tanto meme na internet, né, que a pessoa vai dormir tentando rezar, Pai Nosso, que perdoai os seus pecados, né, tudo errado. Não somente essas orações que a gente, com tanto carinho, com tanto, com tanta fé, a gente faz, mas também essas outras orações que partem diretamente do nosso ser, dos nossos sentimentos, essas orações que nos fazem lembrar, que nos aconchegam, né, que nos confortam, que nos traz luz e esperança. Essas orações, muitas das vezes, envolvem seres que já estão até desencarnados,
aqueles seres que foram tão importantes para nós. E então, observemos que nenhuma dessas orações são feitas em vão. Pode ser que aquele espírito, naquele momento, não tenha, que nem a Carol falou, a condição, a autorização de receber essa oração, ou de estar presente enquanto você a faz, mas se nenhuma oração é em vão, a gente tem certeza que ela vai ficar na caixa postal, que seja. Uma hora dessa ela chega. Quando ela chega, ela gera conexão. E a hora que ela vai chegar não depende da gente nem do espírito. É da divindade superior. Né? Com certeza. O importante é que ela chegue. E quando ela chega, ela tem que ser boa. Ela tem que ser uma fagulha de luz. Né? É a intenção de toda oração, né? Confortar a quem está orando e a quem está recebendo. Isso. Bom, então continuemos. Pergunta 322. É essa, né? Sim. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? A pergunta de Kardec pertinente. Kardec sempre perito em seus questionamentos. Então os espíritos respondem: e o que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota a afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Quer dizer, que nem quando a gente vai falar de uma cidade, né? Se você já não tem mais naquela cidade um emprego, uma escola, um familiar, um amigo, não tem muito o que fazer lá, né? Assim é a Terra. Se esse espírito ele já não tem mais amizades, sentimentos que o prendem ao planeta, logo ele vai desbravar o universo, né? Que lhe resta para continuar a sua evolução, para continuar a sua caminhada, porque de fato o que nos prende a algum lugar é a afinidade. Se não tem afinidade, né? Por que a gente está aqui conversando agora? Porque existe afinidade, né? Eu poderia estar fazendo um monte de coisa, você poderia estar fazendo um monte de coisa, a gente está aqui agora conversando sobre o Livro dos Espíritos, porque há uma afinidade, há um assunto em comum. Há a necessidade de se desenvolver uma pauta que atenda a mim e a você, né? Dessa forma, eu entendo que Kardec também diz que os espíritos diz a Kardec que se esse espírito já não tem mais ninguém que ora por ele, que o procura, que se felicita com sua presença, com sua memória, ele não tem mais o porquê estar à Terra. Então, ele nem vai mais se preocupar com o planeta terreno. Ele, de fato, vai partir para outros planetas, né? Os planetas, ou até ter algum tipo de resgate da espiritualidade amiga, né? Já começar seu trabalho no plano espiritual ou em algum outro serviço que lhe é cabível, né? Ou quem sabe até um tratamento, né? Com certeza, que é o que a maioria da gente precisa, né? É. Uhum. Número 323. Isso. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A resposta: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Acho que é até uma das máximas de Jesus, né? Ele fala que você não precisa estar debaixo de templos, de sinagogas, revestidas de ouro. Você tendo boa intenção, você tendo o seu coração puro, né? Os seus pensamentos bem elevados, o seu pensamento em conexão às coisas boas, e fazendo uma oração do fundo do seu coração, ela vai atingir muito mais, não só as pessoas que você está pensando, mas as pessoas que vão se relacionar com você. Porque eu acredito muito na cura de qualquer ser humano pela nossa fé e pela nossa oração.
A oração tem poder, sim. Ela vai chegar para quem é necessitado, para quem está precisando de auxílio. E muitas das vezes a gente acha que orando por um ente querido, nós estamos confortando eles, né? Mas a gente esquece que a gente está sendo confortado por estar lembrando daquele ente querido que nos faz muita falta. Mas a gente também não pode pensar com muito pesar. Se você está pensando, se você está orando pelaquela criatura que está ausente ali já, com dor, com lástima, com sofrimento, aquilo ali não vai fazer bem nem para você, nem para quem está recebendo oração, né? Por quê? Porque é energia, é vibração. A gente precisa estar bem, a gente precisa orar com muito fervor, sim, mas com leveza. Porque a pessoa que vai receber a sua oração, ela vai receber tudo aquilo que você está emanando. Se você está emanando sentimentos de sofrência, ela vai receber aquilo, e não é isso que você quer, né? Pelo menos eu entendo que você não quer que seu ente se lembre de você chorando, né? Ele quer que você esteja bem, que você vá continuar a sua vida, assim como ele vai continuar no plano espiritual, aonde quer que ele esteja, né? Então, assim, nós tendo os nossos pensamentos, as nossas orações vibrando positivamente, já é de forma, assim, muito mais benéfica para todos aqueles que estão recebendo a oração. Então, não faz diferença se você vai estar ajoelhado no túmulo ali da criatura ou se você vai estar ajoelhado na sua cama. O que importa é que você tem dentro do seu coração emanando para o próximo. Isso. Muito importante essas colocações, viu, Carol? Sobretudo quando você deixa claro que é preciso que a gente emane lembranças, não cobranças. Porque muitas das vezes a gente não está lembrando, a gente está cobrando. Mas por que que você foi? Por que que eu fiquei, né? Se Veja só a falta que lastimando, você né? me faz, né? E aí você entenda que, imagine que fosse um ser que ele fosse tão caro ao sentimento, que se preocupa com você e está, vamos dizer, nem desencarnado, está em outra cidade, né? E você liga para ele e fala, nossa, mas você saiu, eu tô ruim aqui, tá tudo difícil, eu não sei o que eu faço, eu tô perturbado, eu tô descontrolado, desesperado. Como é que a gente deixa esse ser? Como é que ele vai ficar do outro lado da linha, né? Sabendo que está longe e E que não você pode está fazer nada, perturbado. né? Não pode fazer nada, né? Está impotente em sua condição e imagine então na condição de lhe auxiliar, né? Portanto, foi importante isso que você disse. É preciso que a gente, por mais difícil que isso seja, e eu sei que isso é difícil, a gente tá lendo o livro dos Espíritos e pensando assim, esse pessoal não passou aqui na Terra não, porque eu tenho aqui esticado. Né? Mas passaram, né? E estão passando, vão continuar passando, e a gente está aqui misturado, a gente está nesse hiato, a gente está no meio. Então é preciso que a gente orar e vigiar até mesmo os nossos pensamentos, as nossas lembranças. Porque eu mesmo, quantas vezes eu me pego, às vezes, a gente já tem muitos seres que figuram entre os que estão no plano espiritual e às vezes sim vem essa lembrança com cobrança, sobretudo aqueles outros que nos foram exemplos, que nos ensinaram e que agora nos fazem uma tremenda falta, né? E com certeza, no momento da dificuldade, a nossa vibração é de socorro, é de solicitar o socorro necessário e ao não ter a presença física, a palavra materializada destes outros que já estão em outras etapas evolutivas do plano astral, com certeza a gente consegue enviar para eles esse pedido de socorro. Se eles vão conseguir nos atender ou não, não depende da gente e nem deles. É por isso que a gente tem que ter essa sobriedade, essa lucidez em enviar as nossas comunicações, a fim de que elas não vá os atrapalhar, né? A fim de que elas vá apenas em decorrência de auxiliá-los, de confortá-los, de fazê-los entender que o que eles fizeram foi bem feito, foi bem aproveitado e assim continuamos aqui encarnados até o momento em que nos outros planos seremos solicitados. Sem sombra de dúvida isso.
Mas está em qual mesmo? Agora é Nós tá 324. 324, né? É, Os espíritos. É eu, creio, ou você? tu. É eu mesmo? Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Quer dizer, aqui é uma pergunta focada ao seguinte: aqueles que são homenageados aqui na Terra, né, com Uhum. estátuas, eles já não pertencem ao plano encarnado e são homenageados. Eles experimentam algum prazer nestas obras? E os espíritos respondem: muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhe prestam do que a lembrança que eles guardam os homens. Quer dizer, quando tem uma lembrança íntima daquele momento em que ele foi útil, que ele ajudou, que de fato foi exercido o amor, a, a sensibilidade dele consegue captar com mais alegria, né, do que Uhum. ao fato de uma estátua ou de algo que a gente pode entender como sendo apenas externo, né, uma figura política ou algo do tipo, né. Quer dizer, observa o tanto que é mais importante o sentimento do que a fachada, né? Embora vai depender também do espírito, né? Porque tem aquele espírito É. mesmo encarnado vai preferir a fachada, né? Tem muito, Mas né? tem muito. Muito porque a gente, infelizmente, ainda é apegado muito à matéria, né? Então, o espírito que desencarnou também e também é apegado nisso, ele vai adorar se ver ali, né? Como diria um grande instrutor, né? Nosso, doutor Inácio Ferreira, né? Espíritos são somente as almas dos homens despojadas de corpos físicos, né? Com Então não é certeza. porque a pessoa desencarnou que ela vai alterar as suas convicções, os seus objetivos, seus pensamentos. Então, se aqui na Terra, né, de fato, ele ainda preferiria a exaltação ao ego do que ao sentimento verdadeiro, no plano espiritual, ele Não não o vai mudar, fará né? diferente, vai ser igual, Uhum. né? Ninguém vira santo, né? Do dia para a noite, assim, não. Claro, claro. É uma construção, né? Com certeza. Carol, Bom, eu vou ter que cancelar aqui nosso esquema, porque já deu 7 horas. Dá pra você ver, né? Parece que foi já é 5 minutos, verdade. já deu 7 horas. A gente, A infelizmente, gente, vai ter que cancelar aqui. a Encerrar, gente, aliás, né? a gente continua de onde parou outro dia. Beleza, a gente parou Que na é um tema bem 324. interessante. Isso, é um tema bem Claro, interessante. Eu acredito que nessa semana ou na próxima a gente consiga finalizar também. Porque daí a gente estuda é, também, né? e isso. É sempre importante estudar, aprender mais. Com Eu queria certeza. que É, eu queria agradecer seu convite tão em cima da hora, né? Que eu chamei você rapidão ontem e você nem estava na cidade. Então eu te Me agradeço muito. responde, né? É pra você me responder? É verdade, o mestre dos magos some, de repente aparece. Eu te agradeço muito ter aceito o convite, ter participado com a gente aqui nessa É. tarde barra noite aqui. E muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite e ter participado. Eu que agradeço, porque é sempre uma honra muito grande estar aqui conversando com você. Ao vivo, muito embora a gente converse praticamente sempre, né? Mas ao vivo, assim, com o calor dos nossos seguidores, é muito mais gratificante, né? Porque a gente É isso. aprende muito mais. A gente vê que a Claro. gente não está aqui à toa, né? Tem bastante gente que se interessa pelo que a gente tem para ensinar e o que a gente tem também para aprender com tudo isso. Aprendendo em conjunto, né? É bem melhor, bem mais satisfatório. Claro. Então a gente agradece muito a participação da Carol, agradece a todos vocês que passaram um pouquinho uns minutinhos aqui com a gente nessa live, Com estudando, certeza. aprendendo em conjunto sobre esse tema tão interessante que é o Dia de Finados e o que ele representa no plano espiritual através da leitura do Livro dos Espíritos. Agradecemos também aos nossos espíritos protetores que nos permitem estar aqui, né, acompanhando, aprendendo e contribuindo da nossa forma para o nosso próprio crescimento e, quem sabe, com o crescimento do próximo. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos Obrigada. vocês.
Obrigada, gente, pelo carinho. Fiquemos em paz, paz com amor, amor em Jesus. Amém, assim seja.